muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. E nós acordamos mais uma vez com a Polícia Federal nas ruas. Uma operação da PF mira hoje o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. A investida da PF é para apurar ações da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro. Busca e apreensão foi autorizada para a residência do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vale lembrar, Eduardo Costa, que na última semana o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, uma outra operação na semana passada teve busca e apreensão no entorno, então, do deputado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu continuo achando que tudo que deve ser investigado. E torço para que nessas investigações existam sequência e consequência, o que eu quase nunca vejo. Então, se há indícios, parabéns para a Polícia Federal, e sem essa, que nós podemos até abordar no próximo tema depois, sem essa de falar que deputado não pode ter seu gabinete visitado pela polícia. Me ajuda aí. Agora, eu vou deixar isso mais para o Travassos e para o Marcelo gastar tempo com essa do caso, porque o Carlos é novo na investigação. Essa investigação tem 3 anos que a gente só... Todo dia tem uma nova, né? Todo dia tem. Deixa eu mandar um abraço para a nossa colega Rita Mundim, que perdeu o papai dela no fim de semana. O engenheiro agrônomo Libêncio Mundim foi descansar depois de uma vida cheia de qualidade e quantidade. Marido, pai, avô, bisavô, profissional dedicado, ouvinte de Itatiaia, foi lá para a Lagoa Formosa, sua terra querida. Ô Rita, beijo no seu coração e força. Um abraço, Rita, força para você. E só aproveitando que você já tocou nesse assunto da Rita, ela me contava no fim de semana, quando eu mandei mensagem para ela, desejando meus sentimentos, que o pai dela será enterrado naquele túmulo que você trouxe, que tem lá a tia dela, enfim, que brincou ali na lápide, né? Fez muito sucesso na época, né? Ele, quando morreu, pediu que escrevesse na lápide. Vivi arranhado, mas não larguei minha gata. Agora eu vou. Quando ela morreu, eu pus ela lá. Ela voltou. Eles até nesse momento levando com bom humor, né? Mas enfim, um abraço à nossa Rita Mundim, que voltaria de férias, inclusive, nessa segunda-feira, mas segue mais alguns dias lá em torno dessa situação envolvendo o pai dela. William, voltando à nossa pauta aqui, toda essa situação envolvendo a ABIN, a semana passada uma operação que mirou um deputado, agora o vereador Carlos Bolsonaro. A suspeita da Polícia Federal é que Carlos Bolsonaro recebia informações privilegiadas da Agência Brasileira de Inteligência. Bom dia para você. Bom dia, Eduardo, o Edu, o Marcelo, meus sentimentos, Rita, e o meu bom dia especial ao ouvinte da Itatiaia. Eu acho que esse é um ponto muito sensível, né, na estrutura do Bolsonaro. Porque o Carlos é o menino da internet, o Carluxo, é o cara que mexia, foi o responsável pelas redes sociais do pai na campanha de 2018, adotou uma estratégia. Na reeleição, na tentativa de reeleição, ele montou uma espécie de agência paralela à campanha do Bolsonaro, onde ele apresentava um pai mais descolado, né, sem muito filtro. O irmão já trazia uma linguagem mais voltada para o marketing. E ele é o filho mais agressivo nas redes sociais, e quando se fala de PT, de Lula. Então, ele é um cara mais escrachado. É claro que, num primeiro momento, você fica preocupado do uso do aparelho do Estado para tentar perseguir alguém. Isso é uma preocupação. Mas, talvez seja o momento da gente mexer nisso e tentar desvendar de uma vez por todas se realmente existiu um gabinete do ódio, se realmente existiu monitoramento de pessoas. Não é só o Carlos nesse bolo. Você tem os assessores do Carlos, estão na Câmara de Vereadores, estão na residência dele e provavelmente essas diligências devem estar acontecendo em outros locais que a gente não tem conhecimento. O filho participou da live com o pai ontem, o pai muito irônico, no estilo Bolsonaro mesmo de ser, provocando o seu eleitorado. Eu tenho muita preocupação, e a gente já falou, com essa pirotecnia das operações
da Polícia Federal, dos mecanismos do governo. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum, porque você acaba atrapalhando uma investigação. De qualquer forma, acho importante a gente virar essa página. E, para isso, eu sou a favor. Eu acho que todo mundo pode ser investigado desde que a lei se cumpra. Ô Marcelo, a nossa pauta inicial era a live do Bolsonaro, que o William cita agora, porque ao lado dos filhos lá, o ex-presidente criticou a eleição na Venezuela, ironizou a baixa audiência das lives do presidente Lula, que me parece que vão parar de ser feitas e tal. A presença dos 3 filhos, né, Flávio, Eduardo e Carlos, mas hoje de manhã a gente acorda com essa notícia bombástica de busca e apreensão na casa e também no gabinete de Carlos Bolsonaro. Mas de qualquer forma, a live de ontem me pareceu importante para a gente falar aqui, porque a audiência foi de quase 500 mil de pessoas. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, colegas do Conversa. Meus sentimentos para nossa colega Rita Mundim. Bom dia a todos os ouvintes. Os dois assuntos têm muita relação até, né, Júnior? Porque na live de ontem do ex-presidente Bolsonaro com seus 3 filhos, eles também falaram sobre essa operação de investigação envolvendo o Alexandre Ramagem, né, hoje deputado e antigo chefe da ABIN. E é importante que essa investigação aconteça, porque a denúncia é muito grave, né? A denúncia de que uma agência de inteligência foi usada de forma política, né, para abastecer o Carlos Bolsonaro ou outras pessoas do governo com informações teoricamente privadas é uma denúncia muito grave. O que eu acho que é preciso nesse caso, que eu acho que a gente tem que cobrar da Polícia Federal, dos investigadores e principalmente das autoridades do Judiciário, é que as informações sejam passadas de forma mais transparente. Por que o Carlos está sendo alvo dessa operação hoje? O que ligou ele a isso? Qual a informação que eles obtiveram que ligou o filho do Bolsonaro a essa operação? Porque na semana passada, né, quando fizeram a operação com o Carlos Jordi, o que eles usaram como argumento para fazer a busca na casa do deputado, que é o líder da oposição, era uma foto, né, de um apoiador dele que era montada. Então, isso acaba gerando muitas dúvidas sobre... Marcelo, desculpa te interromper, mas no caso do Ramagem, alguma materialidade, né? Telefones que eram na época da ABIN, algumas coisas que, pelo menos, o que chegou para a imprensa foi isso. Ou seja, eu concordo com você no caso do Carlos Jordi, mas no caso do Ramagem, já há alguma materialidade nessa história. E aí, a gente sabe se tem alguma mensagem do Ramagem que liga ao Carlos Bolsonaro? Agora a gente vai saber hoje. É isso que eu acho que a gente precisa entender, porque muitas vezes a operação acontece, tem a manchete, tem todo o confete em torno da operação, e depois a gente vai saber o motivo, né? Depois vai vazar uma informação, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai entender, olha, ele está sendo alvo de busca e apreensão porque uma mensagem do Ramagem diz que o Carlos Bolsonaro recebia tal informação. A gente ainda não sabe, né? A gente ainda não tem essa informação. E seria importante para a gente entender, olha, o Carlos Bolsonaro está sendo alvo dessa operação porque uma mensagem do chefe da ABIN cita ele por isso, por aquilo. Seria importante essa transparência nas apurações, porque senão a gente começa a ter dúvida. Se é uma operação política, se tem um aparelhamento, né, de alguns órgãos, né, de autoridades, e isso gera muita dúvida, né, muito ruim para todo o processo. Agora, Júnior, sobre a live de ontem do ex-presidente com os filhos, ela mostra o ponto forte do Bolsonaro e o ponto fraco do Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Em uma live ele conseguiu reunir, né, mais de 500 mil pessoas assistindo ao vivo a transmissão. Isso é um recado claro, em ano de eleição, que o Bolsonaro ainda tem uma força muito grande, né, com a direita. Ao mesmo tempo, ele fala de alguns temas, ele volta em alguns temas que já são temas superados, né? Voltou a falar de voto impresso, citou até uma situação na Venezuela, que eles aceitaram ter o voto impresso junto com o voto eletrônico. Então parece que o ex-presidente, ele ainda tem uma força muito grande, mas ele insiste em alguns pontos que enfraquecem ele. Quer matar o filho? Não quero. O filho, inclusive, tinha uma live paralela no Instagram com mais de 20 mil pessoas, para além do que ele estava transmitindo. Se a gente for olhar o Instagram do Carlos Bolsonaro, você vai ver que a última postagem dele, esse monitoramento, o Alexandre de Moraes diz que foi monitorado, não é isso? Através de triangulação. E aí, nos corredores, se ouve muito sobre uma tentativa de relacionar Alexandre de Moraes com o PCC. A última postagem do Carlos Bolsonaro tem um dia. Ela fala o seguinte, é uma publicação da revista Oeste, falando o seguinte: PT apaga a publicação em que relaciona Alexandre de Moraes ao PCC. Postagem afirmava que hoje o ministro do STF era golpista e repressor dos movimentos sociais. E aí ele faz essa postagem, você vê a rivalidade entre ele e o Alexandre de Moraes e essa troca de farpas o tempo inteiro.
esse tipo de coisa não pode ser o motivo para uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão, né? Sim, Marcelo, William, claro é como se a gente fosse pensar alguém que faz uma denúncia que o Eduardo Costa comprou o helicóptero ou o avião do Hulk lá de 4 milhões, né? Que Sim. alguém faz essa denúncia e a Polícia Federal, 40 milhões, faz a operação, né? Mancha o nome da pessoa, do Agora, homem Marcelo, público e depois descobre que não tem nada de verdade. Peraí, você não está dizendo que foi isso, que foi a causa da operação. Não, eu estou dizendo que só para mostrar essa rivalidade e aí vem o que estaria por trás disso, de uma tentativa, através do monitoramento da ABIN, de relacionar Alexandre de Moraes a qualquer outro tipo, ou ao PCC, ou fulano está encontrando ciclano, e através disso eu consigo monitorar e provar alguma coisa contra o cara. É isso.